é a Prime Facilities, é uma empresa de terceirização. Então, eles conhecem tudo de terceirização, eles atuam muito junto com o síndico, é uma empresa extremamente séria. Se alguém precisar de terceirização, conversa com eles. Também tem a Garantiza, que é uma empresa de garantia de crédito, garantia de taxa condominial, aliás. Então, se está com algum problema de taxa condominial, precisa ir de empréstimo para condomínio, conversa com o pessoal também da Garantiza. E também tem a Eletromídia, que é uma empresa que ajuda muito a fazer a questão de comunicação nos condomínios. Ela tem aquelas televisões que você coloca dentro dos elevadores. Gente, aquilo ajuda demais o síndico. Então, se você tem interesse, me dá um alô que te passo o contato da Eletromídia, você conversa direto com eles lá, que eles têm aí muita coisa boa para passar para a gente a esse respeito. Pessoal, antes ali, ó, a Neuza já colocou ali, quem puder coloque ali de onde está falando, ali, seu nome, de onde está falando, e ali, gente, para ficar um pouco mais claro, para você me visualizar um pouco melhor, se você for ali em cima da minha imagem, tem um negócio que parece tipo um alfinete, assim. Se você clicar naquele alfinete, eu apareço um pouco melhor para você aí. Tá bom? Ó, a Lígia tá de férias, tá de Porto de Galinhas, tá fazendo inveja para nós, viu? Meu Deus do céu. Inveja boa. Bom, gente, vamos falar aí, começar, a gente sempre é muito prático aqui, muito rápido, né? Vamos começar a falar sobre barulho. Eu acho que é o principal calcanhar de Aquiles de qualquer síndico, né? Barulho. Gente, eu nunca vi um problema ser tão recorrente e tão comum em quase 95% dos condomínios. É um problema que a gente tem. Em poucos condomínios você não tem problema de barulho. São poucos condomínios, alguns porque tem uma estrutura acústica muito boa, muito interessante, mas a grande maioria você tem problema de barulho. E assim, eu digo assim que é algo que incomoda muito a gente e tem algo que a gente sempre fala, né? Se não tem solução, solucionado está. Infelizmente é muito disso que acontece. E a gente percebe o quanto o barulho, na realidade, e eu tenho certeza que vários de vocês aqui têm N histórias de barulhos aí, dos mais diversos barulhos. E quando a gente está falando de barulho em condomínio, claro que é importante a gente ali necessitar as regras, a legislação em geral, lei do silêncio, tudo, mas também a convenção e o regimento interno. Só que a gente sabe que muita coisa de barulho, gente, o que tem que imperar, de fato, é o bom senso. Só que a gente sabe a dificuldade que é de ter bom senso, né? Mas o bom senso é algo que, de fato, que se a gente conseguir, é algo que pode ajudar muito. Se a gente tiver aí. Tem o barulho no condomínio, eu sempre digo que é um negócio, é um dos mais frequentes que existem, é um dos mais frequentes que existem, e sempre a gente está numa sinuca de bico, né? Porque percebam só, sempre você tem do lado uma pessoa que está incomodando e a outra que está incomodada. E nem sempre você tem exatidão de quem é quem. Eu já passei por um problema no condomínio, para vocês terem uma ideia, gente, olha só que situação. Um morador, ele mencionava, falava, ó, o morador de cima aqui tá batendo porta, tá fechando porta, arrastando alguma coisa, e eu na inexperiência, no começo, ainda não entendendo muito, e pressionado por esse morador, eu fui lá e notifiquei o morador acima, falei, olha, o morador abaixo que tá reclamando, barará, 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 que você tá fazendo muito barulho, e eu com aquela inexperiência, com aquele afã de tentar resolver o problema, fui lá e mandei a notificação pro cara. E aí o morador respondeu, falou, eu não tô em casa, eu nem estava em casa nesse horário, e detalhe, essa notificação que você me mandou, eu vou notificar o condomínio agora, para que vocês entendam. Eu acabei ficando culpado na história. E aí, olha só, gente, como ficou o negócio complicado. O morador que estava se sentindo lesado, ele queria processar o condomínio, e outro morador, que era quem estava fazendo o barulho, entre aspas, mas não era ele, também queria processar o condomínio. Todo mundo queria processar o condomínio síndico, por causa do abençoado do barulho. E aí depois, gente, eu fui nesse apartamento, nesse morador, várias vezes tentar investigar esse barulho, de onde vem isso, e a gente não achava, não era de cima. Depois, gente, de muito tempo que a gente foi perceber que a porta do elevador, quando estava tudo em silêncio, ela fazia um barulho diferente na hora de abrir. Era a porta do elevador, gente. Que ela enroscava um pedaço e ela fazia um barulho. E o morador de baixo achava que era o morador de cima. Depois disso a gente conseguiu resolver. Mas olha só, gente, onde que vai a inexperiência da gente. Se a gente não tem experiência, a gente vai lá e quer ser um pouco mais afoito, quer ir para cima e você acaba tendo esse problema grande. Então, enfim, quando a gente está falando disso, o ideal é a gente criar um ambiente justo ali, né? Claro que a gente tem que seguir a legislação, convenção do condomínio, regimento interno. Aí a gente fica naquela, onde que acaba o direito, de repente, de uma pessoa ouvir uma música, ouvir uma TV, e onde começa o direito do vizinho ficar mais tranquilo na sua unidade, descansando depois do dia de trabalho.
Você vê como é um negócio complicado, né? Quando a gente está falando de legislação, se a gente buscar lá no Código Civil, lá tem o artigo 1336, que ele fala, né, que não dá, você não pode prejudicar o sossego de outras pessoas, né? São os deveres do condômino que coloca lá. Não é só deveres do síndico, também o condômino tem dever. Então, poxa, você não pode dar uma destinação diferente para parte da sua unidade e nem mesmo prejudicar o sossego das pessoas. Então, essas regras em horário de silêncio, elas têm que ser definidas muitas vezes ali pela convenção, pelo regimento. Acontece que a gente vai ver e a seguir, eu preparei um material para vocês, para não perder o fio da meada aqui, mas acontece que algumas situações, quando a gente percebe, não adianta nem regimento interno, nem bons costumes. Por quê? Porque nos falta como a gente conseguir provas para isso. É uma das coisas mais difíceis, como que eu vou conseguir prova de barulho? É uma situação que o síndico fica muito complicado. Bom, voltando a falar de barulho, gente, na questão ali de legislação, a maioria ali prevê o barulho ali, gente, das 8 até as 22, né? A Marina aqui colocou aqui, ó. Pode colocar aqui também, gente, tá? No chat aqui, coloca a sua pergunta, questionamento, observação, levanta a mão. Gente, fica à vontade, esse espaço aqui é de todo mundo, viu? A Marina colocou aqui, nosso condomínio é autoportante. Às vezes parece que o barulho é do andar acima e, na verdade, é 3, 4 andares acima. É bem isso. Essa é a dificuldade. A Ana Paula aqui colocou aqui, perturbação do sossego, não há horário, prova gravar. O complicado é que essa prova, a gravação, nem sempre ela consegue explanar o barulho de fato. Né? Nem sempre a gente consegue explanar esse barulho aí, né? De fato. A Gabriela também está falando que no dela também é assim, né? Bom, gente, sempre importante quando a gente está num tipo de condomínio, foi até isso que a Ana colocou aqui, Ana disse que gravou o vizinho fazendo obras fora do horário, o vizinho deixou de falar. Mas que deixe de falar, Ana, mas que não faça mais barulho, né? Não incomoda mais, né? Isso aí já é um negócio bom, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ter sempre muito em mente quando a gente vai pensar em barulho, gente, é a gente verificar qual que é o tipo desse condomínio. Tem condomínios que são condomínios de mais pessoas idosas, tem condomínios que são de pessoas mais jovens, e aí a gente tem que entender isso. Um condomínio, às vezes, ocupado por família, ele pode ter menos barulho que um condomínio ocupado por estudantes, pessoas mais jovens. A Mariana falou que comprou o decibelímetro. A gente vai falar disso também, gente. Então, isso é algo bem importante para a gente também ter. O decibelímetro, que aquilo é um equipamento que ele mede os decibéis. E se esse equipamento ele estiver, de fato, dentro das regras, ele estiver dentro ali das regras do Inmetro, ele pode servir como prova. Então, essa que é uma dificuldade que tem. Às vezes tem equipamento, mas ele não está dentro dessas regras do Inmetro. Bom, gente, vamos falar aqui da lei da participação do sossego. Não tem uma lei específica em condomínio para isso. Existem muitas leis municipais, legislações municipais, mas no Código Civil também tem lá, né? Da mesma forma, você não pode criar nenhum tipo de. Como que eu posso falar? Incompatibilidade, falta de conforto, desassossego, qualquer coisa que prejudique os vizinhos. Mas não tem uma lei uma lei de silêncio voltada para condomínios. Essa lei do silêncio, gente, voltada para condomínios, ela está muito mais expressa no nosso regimento e na convenção. E se na tua convenção, no teu regimento, isso não estiver muito claro, você tem que buscar deixar isso muito claro. Tá? Tem que tentar melhorar essa convenção, melhorar esse texto, melhorar as regras, para que isso de fato fique claro. Para que não fique cada um para um lado ali, cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um pensando que pode fazer de um jeito ou de outro jeito. Tem que estar junto de fato, gente. E como que a gente pode lidar com barulho? Bom, primeira coisa, gente, não façam que nem eu fiz lá na minha experiência. Fui lá e notifiquei o morador. Não faça dessa forma, que esse é o pior jeito de fazer. Para você lidar com barulho, principalmente, tem que ter racionalidade. Sabe aquela conversa, olho nos olhos, tete a tete, que faz tão bem, que ajuda a gente a resolver como síndico tantos problemas? É essa conversa que a gente tem que ter. E claro, tem vezes que você está sacudo, você já sabe que aquele morador é um morador problemático, um morador complicado, poxa, é um morador que já é difícil, que ele não respeita o regimento, mas mesmo assim, gente, você tem que tomar aquela dose de paciência e ir lá falar com ele de novo. Tem que conversar com esse cara de novo. Tenta uma conversa, explicando os prós e os contras, tentando trazer ele para essa empatia aqui. Se a gente tivesse poder de empatia, a gente não teria tantos esses problemas, né? Que as pessoas às vezes não têm. Então a gente tem essa conversa cordial, assim, eu acho que é o básico do básico, para a gente poder iniciar. Porque tem muita gente que ela espera esse contato do síndico, e o síndico não dá esse contato. Às vezes o síndico ele tem receio, às vezes de se expor, manda notificação,
Mas assim, gente, um WhatsApp, uma ligação, seja o que for, às vezes você não quer ir pessoalmente, não quer ir fisicamente, você de repente tem receio que alguma coisa aconteça, e pode acontecer. Eu tive um condomínio, gente, que eu mandava as notificações por meio da administradora, e eu sempre fiz isso depois, e assim, sugiro que todos vocês façam por meio da administradora, nenhum de vocês leve notificações, leve multa, nada disso, sempre por meio da administradora, que é a melhor coisa que tem, para você de repente não se sujar, para você não ter problema. Então, leve por meio, gente, exatamente para que você não tenha, como digo, esse embate de imediato já, que é isso que faz muito mal. Bom, gente, uma das coisas que é bem importante dizer, barulho, para o síndico se envolver, esse barulho tem que envolver pelo menos mais de uma unidade. Assim, gente, várias vezes, eu tenho material que eu vou subir na Conducim Play, inclusive, sobre stalking. E nesse material tem alguns casos bem típicos disso, gente, de síndicos, de fato, que eles acabam, por sua vez, aí, perseguindo moradores, e moradores perseguindo síndico, ou moradores perseguindo outros moradores. Tem muito morador, gente, que ele se invoca com outro morador simplesmente por se invocar. Ele não gosta daquela pessoa, e tudo que aquele morador faz é motivo dele acionar o síndico, falar que é barulho, é isso, aquele outro. Eu já tive um condomínio que a moradora relacionava direto, dizendo que era barulho, que era barulho, que era barulho, que era barulho. Um dia eu fui nesse condomínio, e eu tava no condomínio bem no horário que ela sempre falava que era barulho. Eu cheguei lá no condomínio, gente, não tinha barulho nenhum. Nada de barulho. Zero de barulho. E ela falando que era do outro. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui. Eu não tô ouvindo nada de barulho. Que barulho é esse? Porque eu não tô ouvindo. E aí, gente, a gente percebe como tem esse tipo de situação. Por isso que a questão de barulho, gente, principalmente para o síndico se envolver, tem que ser quando duas unidades de fato reclamem, e não apenas uma. Se duas unidades reclamar, gente, ok, beleza, aí sim você pode se envolver. Se não, não se envolva. Oi, Camila, você levantou a mão, Camila, pode falar, querida. Camila levantou a mão ali, não sei se ela foi com intenção de falar. Oi, Fernanda, você levantou também? Boa tarde, Paulo, tudo Tudo bem, bem? querida? Bom. Que bom a volta das nossas aulas, está fazendo Então, falta. tamo junto de novo. Deixa eu te perguntar, no caso aqui do meu condomínio, a administradora é da cidade vizinha de Ribeirão, né? E a maioria dos moradores não fica em casa durante o dia. Como que eu faria para entregar essas notificações? Se não tem como entregar por correio, porque o correio também funciona até às 5. E fica difícil para o pessoal da administradora entregar à noite. Mas como é que esse pessoal faz para receber as correspondências? Chega até a caixinha do condomínio, entregam para ele, como é que funciona? Então, tem a caixinha do correio, só que aí, se colocar dentro da caixinha, que fica do lado de fora, porque o nosso é portaria virtual, então não tem Aham. porteiro também. Aí eles colocam na caixinha, só que isso eu não fico com o recibo que a pessoa recebeu, entendeu? A melhor maneira que você tem de fazer isso, Fernanda, é por meio de AR. É um pouco mais caro a carta registrada, mas essa carta registrada é a melhor forma que tem, tá? Que aí tem um comprovante que ela foi entregue. Nesse caso aí, eu não sei se vai ter um comprovante de ninguém, se alguém assinou de fato, mas vai ter um comprovante que ela foi entregue, pelo menos. Tá? Ó, a Lígia colocou que também pode ser um e-mail com confirmação da leitura, também ajuda. Então, tudo A isso é gente tava, interessante você ter. eu, assim, ultimamente estava fazendo através da administradora via WhatsApp, Aham. para entregar e falar, né, que recebeu. Só que, assim, tem alguns que são espertinhos, que já coloca lá que não tem confirmação de leitura, a gente também Ah, fica... é. O ideal, de fato, é que a administradora é em outra cidade. Mas o ideal é entregar em mãos com protocolo, se for esse caso. Só que, é claro, a administradora vai cobrar mais. Por meio da R ainda, é a melhor situação que tem. Então, Tá? mas aí também o correio não entrega só em horário comercial? É, tem alguns que entregam no sábado. Tá? Aqui não, Ó, aqui funciona no sábado. tem zelador aí? Até perguntaram aqui já no grupo aqui, ó, se tem zelador até. Aqui, ó, foi Não, o Roberto. Se tem algum funcionário do condomínio. Que, funcionário é, aqui. se não tem, a outra opção é a seguinte, que aí serve como prova. É você colocar na casa desse morador, colocar embaixo da porta e tirar uma foto.
Porque eu até Assim, tinha pensado não assim, que vai. eu vou ter que fazer umas entregas meio polêmicas agora que eu resolvi que eu vou entregar para quem está com reforma sem regularização, né, com condomínio. E eu falei para o subsíndico para eu e ele juntos para fazer essa entrega. É. O ideal é sempre ir em dois, e com o conselheiro, o subsíndico, não sozinho, porque isso de fato pode dar problema, viu, Fernando? Mas sim, se não vai a R, mas assim, o que eu tentaria? Tentaria tudo. Tentaria a R, tentaria e-mail com confirmação, WhatsApp com confirmação, tentaria tudo isso e mais essa questão de fazer ali com foto na porta dos moradores. E sempre com alguma pessoa, não dá para ir sozinho. Daqui Nesse a pouco eu caso. estou até mandando sinal de fumaça, porque É, é bem isso, né? É bem essa situação. Bom, gente, voltando aqui nessa questão de notificação que a gente falou, inclusive a gente vai fazer uma aula só sobre isso também, viu, Fernando, é demais. A gente quer falar só sobre a notificação, porque é um negócio bem importante, notificação e multas, tá? Bom, gente, a gente falou, se o morador ali, ele se você conversou com o cara, advertiu, aí não tem mais jeito, vai ter que mandar a mesma multa. E aí a multa foi por esses caminhos aí que a gente falou, né? O Frank falou que no condomínio dele é funcionário entrega direto, melhor coisa, porque com funcionário eles vão brigar, mas com síndico eles sempre acabam crescendo um pouco mais. Gente, para vocês verem como essa questão do barulho é difícil, tem uma norma, que é a 10.151, uma norma da BNT, que ela fala que das 7 às 20 horas, você pode ter até 55 decibéis de ruído, de barulho. Das 20 até as 7 da manhã, você pode ter 50. Mas olha só, gente, para a gente ter ideia de como é que funciona. Ó. Um secador de cabelo, ele quando ligado, é 90 decibéis. Então ele já ultrapassou o limite. Uma britadeira ali, um martelete, ele chega em torno de 110 decibéis. É muita coisa. Para você ver um rádio, uma TV ligado, é 70 decibéis. Então, assim, é um número muito baixo de decibéis. Esse que é o complicado, né? A gente tem um número baixo de decibéis e a gente sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir controlar tudo isso. É por isso que a gente sempre tem que falar sobre o bom senso, o senso comum e que no condomínio a gente compartilha tudo, inclusive barulho. Inclusive barulho a gente compartilha. Né? Vamos pensar em algumas situações que traz muito barulho para o condomínio. Primeiro, a gente pode falar de atividades rotineiras. A gente não tem muito como falar um limite para uma atividade rotineira, né? Não tem como fazer isso, né? A gente tem atividades domésticas, normais, às vezes uma pessoa chega à noite e quer ligar um liquidificador, e como é que você vai falar? Puta, não ligue, não faça uma vitamina. Eu tenho um condomínio de um colega meu, gente, que para vocês terem ideia da estrutura que era o condomínio e como era feita a construção, após as 10 horas não podia puxar descarga. Por quê? Porque era muito barulho. Após as 10 horas, gente. Então, foi um acerto deles lá. Você vê que o condomínio tem uma deficiência ali de acústica, mas não pode mais. Então, vamos pensar, uma pessoa que chega cedo, sai cedo de casa, chega lá pelas 22 horas, a pessoa quer lavar uma louça, quer, de repente, lavar um cabelo, principalmente as mulheres aí que ligam o secador, às vezes quer ligar uma máquina de lavar, quer assistir alguma coisa. Gente, não dá. Se a gente não conseguir encurtir isso nos condôminos, a gente ter essa possibilidade, da gente ter esse toma lá da cá, assim, você vai ter dificuldade. Ó, a Marina diz que todo dia aqui ela toma vitamina quase ali por osmose, passa vontade de tomar vitamina ali com o vizinho dela. Tem que ter tolerância, é bem isso mesmo. A pessoa tem que ter esse direito. E isso para tudo, gente, em condomínio. Eu tenho um vizinho meu aqui que ele estacionou um pequeno caminhão aqui ao lado da minha casa. Esse caminhão ficou 8 meses parado aqui, que ele estava emplacando o caminhão. Era um caminhão pequeno, incomodava um pouco? Incomodava, mas não muito. Assim, podia sair e entrar numa boa. Mas é claro, aquilo ficou como moeda de troca. Assim, ele me deu também autonomia, né, para eu também poder, em algum momento, exagerar alguma coisa. Isso, gente, a gente tem essa possibilidade. Senão a gente vai acabar tornando sempre o condomínio uma praça de guerra. Então, se a gente está falando de atividade rotineira, se o problema for recorrente, por exemplo, máquina de lavar é algo que dá muito problema. Aí sim, a gente tem que ter algumas situações, colocar um tapete EVA, alguma coisa assim, tentar algum isolamento acústico, ou enfim, deixar essa roupa para lavar final de semana, algo nesse sentido. A gente tem que saber se toma lá da cá. E isso, gente, a gente consegue muito no condomínio quando a gente faz comunicados sobre barulho. Então, comunicado sobre barulho é bem importante. Por quê? Porque a gente sempre vai ali na conscientização das pessoas.
É sempre conscientizar. Para aqueles que têm mais facilidade, faça um vídeo. Gente, a gente está com dificuldade de barulho assim, assim, assado, desse jeito, daquele jeito. Por favor. Eu tenho um condomínio na minha que ela toca piano. E nesse condomínio eu levo a sorte de todas as pessoas gostarem de ouvirem ela tocar. Então ela toca, né, o piano, e todo mundo gosta no condomínio. Levei sorte. Mas podia ter um que não gostasse. E o cara tá no direito dele de não gostar. Então a gente tem que entender. Ô Lucas, assim, aqui, gente, só para falar, até foi bom essa pergunta do Lucas, aqui ele tá falando sobre animais. Lucas, a gente vai fazer 4 aulas sobre barulhos, tá? Então essa aqui é só a introdução. A gente vai falar mais sobre isso, sobre animais também, sobre crianças. A gente vai falar também sobre autismo também, gente, que é um negócio bem importante aqui sobre esses tipos de barulho, como que a gente tem que também se posicionar. Então a gente vai falar sobre tudo isso e eu vou falar sobre esse assunto também, Lucas, tá? Ó, o Guilherme colocou, gente, ó que legal aqui, ó, um comunicado simples, pequeno, de 4 linhas, que já ajuda bastante. Ó, vamos, olha, um dos exemplos dos meus comunicados. Ei, vizinhança, vamos lembrar que silêncio é a palavra de ordem após as 22 horas. Não queremos atrapalhar a paz de quem precisa dormir cedo ou trabalhar de madrugada. Obrigado pela compreensão. Simples, rápido, direto, gente. Isso aqui ajuda muito. Atividade rotineira, algo que a gente tem. E quando o barulho vem de outra unidade, gente, isso aqui é uma dificuldade grande. Por quê? Porque às vezes, foi aquilo que eu falei da porta do elevador ali, mas em várias situações, o morador não sabe de onde vem o barulho. Ele acha que vem do de cima, ele acha que vem do de lado, mas às vezes você não consegue saber de onde vem esse barulho. Você não tem certeza de onde vem o barulho. Então você acha que é de um lugar, não é, mas você não sabe de onde é. Né? Da onde está vindo esse barulho. Você não tem noção de onde vem. Em condomínio, gente, é muito comum isso. Então a gente acha que vem de uma unidade, não vem de uma unidade. Então, se vem esse barulho de outra unidade, se de repente ali a convenção, o regimento for omisso, gente, tem que usar o Código Civil para isso. Foi aquilo que eu falei lá no artigo 1336. Que a gente não pode, de alguma forma ali, prejudicar o sossego das pessoas. A gente tem que usar isso. Quando vem barulho de obra, gente, obra é outra coisa que incomoda muito, né? Eu tive um condomínio, para vocês terem ideia, que uma unidade ela ficou mais de 1 ano em reforma. 1 ano, gente, em reforma. Assim, foi um ano terrível naquele condomínio por causa dessa reforma. Porque ainda tinha pessoas ali que não gostavam de reforma, que eram um pouco intolerantes ao barulho. Então, quando tem um barulho em obra, gente, a gente tem que pedir muita compreensão desses vizinhos. Tem que fazer essas obras dentro dos horários previstos na convenção, ali verificar a questão do horário do almoço. Então isso é importante. E às vezes você ter essa questão de negociar com esse condômino aí. Cara, você não tem no horário do almoço, mas para o horário do almoço, dá um descanso pra galera. Porque principalmente quando tá numa quebração, britadeira, esse tipo de coisa, é horrível. Né? É muito ruim. Tem obra, gente, que o barulho é muito alto. E aí o síndico ele tem que auxiliar nessa mediação, de fato. Outro tipo de barulho ainda. Barulho de festa, gente. Esse é o campeão, né? Então, tem diversos tipos de festa. Tem barulho de festa de criança, em áreas comuns, horário proibido, ou durante o dia todo, ou aquele barulho que vem de fora, de condomínios, bares, casas noturnas, igreja, enfim, seja o que for. Mas sempre é um desafio a mais a gente lidar com essa questão de barulho, né? Quando a gente vai lidar com o barulho do vizinho. Gente, não adianta você ir lá como síndico e bater lá na porta dele, ir no salão de festa, tá todo mundo bêbado. Tá todo mundo fora de si. Nesses casos, é encaminhar a multa mesmo. A pessoa já sabe. Na maioria das vezes, quando ela assina ali a questão de alugar o salão de festa, já tem ali dizendo que ela tem que respeitar as regras. Primeira coisa, gente, vai proceder com relação a esse barulho. Primeiro, veja se de fato merece intervenção. Veja se de fato tem intervenção, gente. Às vezes a gente, como síndico, a gente quer servir tanta gente que a gente percebe que não adianta muito. Tem muita gente que se incomoda com muito pouco. E tem alguns que só querem conversar, só querem falar de fato, só querem expor. Né? Ó, o Roberto colocou aqui que após as 22 horas a restrição do barulho é vinculada à restrição e permanência nas áreas comuns. Ah, tá fazendo uma pergunta. Não, isso é no prédio todo, viu, Roberto? É no prédio como um todo. Ó, a Fernanda aqui colocou. Em alguns condomínios vem praticando a seguinte situação. Faça um resumo das regras, principais regimentos internos, atas, faça um documento, entregue a cada morador e disponibiliza a cada semana no nosso grupo com uma orientação, pois quando vamos cobrar, a desculpa é sempre a mesma. Eu não sabia. Olha, isso que a Fernanda colocou, que, gente, é excelente a gente colocar.
Inclusive, eu tenho um modelo que eu faço aqui, que é um kit de boas-vindas, que eu mando para todo mundo que está chegando no condomínio. Eu peguei, foi como a Fernanda falou ali, peguei as principais regras do regimento interno e convenção, eu coloquei no documento e mando para essas pessoas. E isso, gente, é sempre bom você colocar. É por isso que eu digo, gente, coloque comunicado nos seus elevadores, nos seus editais todas as semanas. Coloque esses comunicados de barulho, comunicado disso, daquele outro, cuidado com os animais, crianças, seja o que for, para sempre você estar informando. Isso é a melhor coisa que tem. Né? É a melhor coisa. A Regiane que falou aqui, tem muita gente que é sensível demais. Aí é muito barulho. Bom, gente, voltando aqui de como que a gente tem que proceder. Levanta os fatos, gente. Horário, intensidade do barulho. Esse morador é reincidente, não é? E se o reclamante já tem histórico também, né? Então são duas situações. Primeiro, levanta as situações da pessoa que está fazendo barulho. Como que funciona isso? Verifique se qual que é a intensidade desse barulho, ele passou muito do horário, está exagerando demais. Levante isso, gente, e filme, fotografe, faça o que for, mas tenha provas. Mas, por outro lado, cuidado com quem está reclamando para você. Foi isso que o pessoal comentou, gente. Tem gente que reclama por tudo. Gente que reclama por tudo e de tudo. As pessoas reclamam de muita coisa. E às vezes tem aquela gente, a pessoa que sempre está reclamando e ela nunca tem razão, está reclamando assim por coisas absurdas, pequenas demais. Então, mesmo que se esse abuso for constatado, faça com que essa pessoa também escreva essa queixa. É muito comum hoje com o WhatsApp, isso está muito comum, né? A pessoa pega, abre o WhatsApp e manda ali, ó, síndico, está acontecendo isso, isso. Não, ó. Essa reclamação você tem que mandar por e-mail. Documente isso, gente. Porque tem muita gente que, pelo WhatsApp é tão fácil, ela reclama de qualquer coisa. Então, manda isso por e-mail. Oi, Marcelo, pode falar? Você levantou a mão? Olá. Não, eu levantei porque realmente eu faço isso. O pessoal reclama pelo WhatsApp e fica só pelo WhatsApp. E depois nem reclama por e-mail mais. Acontece muito isso aqui no condomínio. Tem muito disso, gente. E tem muita gente que, assim, tem algo que acontece, gente, em algumas situações, às vezes se o morador ligar para você e ele reclamar de um barulho, e se ele falar, olha, tá tendo barulho em tal unidade aqui. Gente, olha só, faça esse teste. Não pratiquem isso, mas faça esse teste para você ver. Volta a ligação para esse morador 5 minutos depois. E fala, olha, já falei com o fulano de tal, ele vai encerrar o barulho, vai diminuir. Depois você manda mensagem para esse morador. O morador vai falar assim, parou com isso. Só o Gustavo disse que já fez isso. Gente, é porque tem gente que tá reclamando por reclamar. Esse cara tá reclamando, fala, eu tô indo. É bem isso, Gustavo. Eu tô indo, tô fazendo. Gente, às vezes o morador ele só quer reclamar, ele não quer que resolva. É impressionante isso, né? É impressionante isso, gente. O cara só quer reclamar. A Regiane também, ó. Gente, outro caso, se for muito barulho, se for muita algazarra, muito fervo, tem muito morador que vai falar, ó, eu vou chamar a polícia. Gente, chama a polícia. Eu sempre digo pro morador, chama a polícia que você tá me ajudando. Eu, como síndico, é chato chamar a polícia para um morador, a não ser que tenha uma causa muito grande. Mas se você, como condômino, chamar a polícia, para mim, você vai me ajudar um monte. Chama a polícia. Eu incentivo o morador a chamar a polícia. É claro que quem faz a denúncia tem que estar no momento que a polícia chega. Então, se o morador quer fazer ali, gente, quer chamar a polícia, gente, peça para ele chamar a polícia, né? Se for muito fervo. E às vezes você, como síndico, vai ter que vai ter que chamar a polícia também. Você, como síndico, às vezes não vai ter como fazer. Oi, Gustavo, pode falar, querido. Gustavo, tá mudo o teu microfone. Achei, ó. Opa. Já até relatar, como você falou da polícia, teve um caso que a moradora reclamou. Ah, tá bom, fui lá e chamei a polícia, inexperiente, tinha nenhuma semana de síndico. O policial chegou e ainda me deu uma bronca, que ele, você viu? Não, não vi. O que aconteceu? Não sei. Ele, então não chama mais a gente. Daí agora eu falo isso pro morador, quer chamar a polícia? Chama, mas você que vai ter que falar com o policial. Exatamente, é bem isso, né? Porque o morador é muito de blefar, né? Ah, eu vou chamar a polícia. Chama, cara. Chama, não é pra mim que você tá chamando a polícia, é pro teu vizinho, é pro salão de festa, é pra qualquer coisa. Mas chama, se você chamar, você me ajuda. Mas é bem isso que o Gustavo falou. O policial vai chegar, ele vai fazer uma série de perguntas, questionamentos. Não é simplesmente chamar a polícia. Primeiro que o policial ele não vai entrar na área privada, por exemplo, numa casa, num apartamento. Ele não vai entrar no apartamento. No salão de festa, no condomínio, ele entra desde que convidado pelo síndico. Aí sim. Senão disso, gente, ele não entra mesmo.
tá? Então não tem perigo que esse cara vai entrar. Gente, 13. Paulo. Oi, Rosi, tudo bem, querida? Oi, tudo bem. Paulo, aqui eu funciono da seguinte forma. Quando é só um morador para outro, eu não me meto, né? Falo para ele registrar, falo para ele ter prova, filmar, gravar, baixar o aplicativo do decibelímetro no celular dele. E aí eu também falo, registre a ocorrência, porque nós temos uma lei de contravenção penal, o artigo 42 ele fala que o barulho, porque a gente também tem muita desculpa que é assim, aí eu tô andando aqui no condomínio, que é assim, mas não deu 22 horas. Mas tem que entender que o barulho, se ele incomoda, é qualquer horário, né? Então eu falo, vai na delegacia e registra a ocorrência. Geralmente eu não me meto, né? Se for de um para outro. Agora, igual você falou, quando são 2 moradores, 3, é salão de festa também, né? Agora eu estou aprendendo, por exemplo, do que eu sou síndica profissional, porque eu sou síndica moradora e profissional. Às vezes eu estou longe, eu já oriento os moradores. Chamem a polícia. Aqui em Brasília tem muito esse problema de carro de som em frente ao condomínio, né? O pessoal pensa que porque está na área da frente, está de fora, é área pública, não é área do condomínio, aí pode pegar e fazer barulho. Eu falo, chama a polícia. Porque além de estar infringindo a lei de contravenções penais, né, que é uma contravenção penal, também é o Código de Trânsito Brasileiro, porque tem uma data limite, existem no Código de Trânsito Brasileiro falando de carros de som, né? Então eu, pelo menos, ajo dessa forma e sempre tem dado certo. Tá certo, gente. Olha aí, gente, que como tem visões aí, né, de vários lugares aí. A Rosa é de Brasília, o Marcelo é de São Paulo, o Gustavo, não sei de onde que é o Gustavo, de qual cidade que é o Gustavo. São mas José, tem Santa Catarina. Ó, São José, Santa Catarina, tem um Catarina, um paulista aí, um brasilense. Gente, então um de cada lado trazendo a sua visão. Isso é muito legal. E da onde você estiver, gente, pode falar, fica à vontade, ó. Tem aqui algumas pessoas que mandaram aqui. O Roberto colocou aqui: em meu condomínio já tive situação de morador intervir com a polícia devido a barulho excessivo e briga em festa na churrasqueira. O morador me ligou, perguntou se podia e eu recebi que não só como podia, mas como devia. Ó, a administração Vila Verde, que também só chama com polícia, com prova registrada, até recebe a PM. A Vila Verde aqui também, porque o povo não quer subir bronca, é bem isso mesmo, o pessoal não quer subir bronca. Fabiana aqui, feliz de a gente ter retornado, ótimo, Fabiana, obrigado. Ó, Samuel de Rondônia, gente de muito lugar do Brasil aí, né? Pessoal, falando de 2 situações aqui rápidas. Primeiro, decibelímetro. Decibelímetro, gente, é um equipamento que você utiliza, que você pode usar ele para você fazer também as medições no seu condomínio. Então, isso também pode te ajudar, mas ele tem que estar aferido. Isso quer dizer, gente, ele tem que estar dentro das regras para que ele possa ser usado como prova. Senão ele não pode ser usado como prova, tá? Não tem como ser usado como prova. Ó, a Amanda colocou aqui, ó, a Érica de Maceió, a Amanda colocou aqui: aconteceu comigo, o morador reclamou do barulho do motor do carro do vizinho e queria o retorno meu. Sua vizinha queria falar com o vizinho e até hoje não fui lá. Tem situação sim, porque não dá para você enfrentar tudo, né? Não dá, gente. No ano retrasado, gente, quando teve a eleição, o segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, eu tive um condomínio meu que 2 moradores brigaram na faca e no tiro, para vocês terem ideia. Os caras brigaram. Eu não sei quem era Lula, quem era Bolsonaro, quem estava feliz, quem não estava. Eu sei que estava na minha casa aqui, quando era mais ou menos aí, eu acho que mais 8 horas da noite, o morador me ligou: olha, síndico, estão se matando aqui. Estão aqui com faca, já deram um tiro aqui. Você vai vir para cá? Eu falei, mas nem a pau, não vou mesmo, você tá maluco? O que eu vou fazer aí? Não, chama a polícia. Chama a polícia. Não, que isso? Eu não sou fiscal de comportamento. Eu tô aí para cuidar da estrutura, para atender os moradores, mas esse tipo de coisa, gente, não se metam com isso, gente. Por favor. A gente tá vendo aí tantos síndicos sofrer violência. Não se metam com essas coisas, gente. Chamem a polícia, vão com mais uma pessoa, mas assim, quando tiver essa situação, gente, não se metam com essas coisas. Por mais que vocês queiram resolver, gente, pode acontecer um problema danado. Então não se metam com isso, gente. Isso é coisa que de fato não vai ajudar em nada. 2 moradores que eles já tinham, nesse caso, histórico de problemas já. Então, acho que um foi comemorar, outro não gostou. Eu nem quis saber da história, sei que brigaram, deram um tiro. Aí eles queriam câmera, acesso às câmeras do condomínio. Eu falei, as câmeras só com ordem judicial. Se não for com ordem judicial, esquece. Não vai ter nada aqui.
Então, assim, cuidado, tome muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com essas situações. Aqui, ó, a Erleana lá de São Luís, do Maranhão, a Fabiana aqui, minha dúvida sobre decimilímetro. Como comprovar que estava dentro dos padrões necessários na ocasião que foi feita a verificação? Ele tem um selo, Fabiana. Ele tem que ter um selo do Inmetro, tá? E se ele tem esse selo, que esse selo vai com a data de validade. Aí você faz a filmagem ali do decimilímetro, aí você consegue isso como prova, tá? Então, é a melhor forma que tem. Tá? Mas não adianta comprar o decimilímetro aí na internet, comprar em qualquer lugar e usar ele sem ter esse selo. Se você não tiver esse selo, ele não vai servir como prova. Tá? Não vai servir como prova. Gente, nós temos mais 4 aulas para a gente falar. Mais 2 aulas dessa eu vou fazer. Numa terceira, eu vou trazer um síndico aqui para conversar com a gente também. Alguém aí que também vivencia isso há muito tempo, exatamente para também trazer essa vivência prática aí. E quero agradecer a cada um de vocês aí, gente. Por favor, gente, vamos abrir as câmeras aí pra gente fazer uma foto. Pra voltar, postar lá, pra gente voltar aí aos nossos encontros aí todas as terças. Eu sempre tomo muito cuidado, né, gente, de fazer até no máximo às 13h40 aí, pra não tomar muito tempo de vocês. Eu sei que tem gente no carro, gente corrida aí, exatamente para que a gente possa todo mundo participar aí sem ter grandes problemas aí de horário. Eu sei que é um horário aí que tá todo mundo aí, deixa aquele espacinho do horário do almoço, tá? Mas eu quero agradecer vocês, a gente já conseguiu voltar com tudo, gente. Já tivemos aí mais de 65 pessoas de pico aqui assistindo a gente. E, de fato, gente, na próxima semana a gente vai ter mais, então esse mês todo, gente, vai ser só sobre barulho. E depois, no final, a gente vai ter um e-book grande aí, só sobre barulho aí, que vai ajudar bastante a gente se posicionar e a gente resolver esse problema, que eu acho que é o principal problema que a gente tem no condomínio, é o abençoado do barulho. Vamos lá, então, gente? Tirar uma foto, então? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos ver aqui como é que ficou. Aí, ficou boa. Todo mundo tá por aí. Gente, mais uma vez mais, quero agradecer a cada um de vocês aí. Obrigado por estarem aqui comigo, tá? Com a gente. Tragam ideias, gente, sugestões, opiniões, gente, fica à vontade. Vocês viram quanta gente que a gente tem? Gente do Brasil todo aqui. É exatamente pra gente crescer junto, pra gente aprender junto aí. Beleza, gente? Uma vez mais, obrigado. E novamente, um feliz e abençoado 2024 para todos nós aí. Ok, gente? Até terça que vem. Um abraço. Obrigado. Valeu.